Uma forte convergência política entre setores do Senado e setores do STF garantiu a fácil recondução de Augusto Aras como Procurador-Geral da República. Ao ser sabatinado hoje no Senado, antes da votação em plenário, Aras bateu na Lava Jato, disse que não quer holofotes, que não vai falar mal do presidente e que não quer saber de política, mas que sabe muito bem o que sofrem políticos acusados. Reportagem de Bárbara Baião. A recondução de Augusto Aras expressa um momento de convergência política entre os senadores e ministros do STF. É a mesma convergência que está impedindo a sabatina de André Mendonça, nome de Jair Bolsonaro para uma vaga na corte. Convergência entre Senado e STF que o próprio Augusto Aras deixou claro ao bater de saída na Operação Lava Jato. Eu disse a Vossas Excelências lá atrás que eu não tolerava investigação seletiva, acusação seletiva, vazamento seletivo. Eu não tolerava violação ao contraditório, a ampla defesa, a punição injusta que eu vi internamente dentro da minha instituição e fora da minha instituição, que eu não tolerava por princípios e valores que cultuo, né? Certas posturas de criminalização da política, não só externa, mas interna. O procurador falou com um exemplar da Constituição em cima da mesa. Falou aos corações e mentes de muitos políticos ao dizer que não quer holofotes. Disse até saber como sofre um político alvo de ações equivocadas. Meu pai foi vereador, deputado estadual, deputado federal, presidente de partido. Eu sei o quanto sofre um político. E eu acho uma covardia, senador Lazier, que alguém que tem o dever de trabalhar com o discurso jurídico use a caneta que deve submissão à norma para desequilibrar o jogo da política. Aras se esforçou para transformar em virtude uma atuação discreta que, segundo ele, teria contribuído para afastar a atmosfera de polarização. Porque na polarização, um procurador como eu, que tem compromisso com essa casa, de cumprir essa Constituição, ele não agrada nem ao governo, nem agrada à oposição. A ele é imputado a omissão quando ele só age com cautela e cuidado para não passar do limite. Muitas autoridades demonstraram que estão falando a mesma língua num cenário de instabilidade institucional. Mas o Senado é só uma parte do Congresso Nacional. O outro lado, a Câmara dos Deputados, é um capítulo à parte. E o cenário por lá é de indefinição. Os projetos que interessam ao presidente da Câmara dependem muito mais do Senado do que Arthur Lira gostaria. É o caso das reformas política e tributária. Há sinais no Centrão, que domina a Câmara, de desencanto com Jair Bolsonaro, embora o presidente tivesse deixado nas mãos desses parlamentares a importante ferramenta de poder que é o controle do orçamento através de emendas. Como falamos, Augusto Aras disparou críticas à Operação Lava Jato, que acusou de irregularidades e de ter se transformado num modelo insustentável. As críticas foram rebatidas por magistrados e ex-integrantes da Força Tarefa, que deixou de existir oficialmente em fevereiro. A reportagem é da Carla Chaves. A crítica mais contundente de Augusto Aras à Lava Jato, que recuperou bilhões em dinheiro desviado e colocou poderosos atrás das grades, foi dizer que a operação não se revelou sustentável. Tais como os episódios revelados na Vaza Jato, a frustrada gestão de vultosas quantias arrecadadas em acordo de colaborações e acordos de leniência, por meio de fundos não previstos em lei. O modelo não se revelou sustentável do ponto de vista administrativo, orçamentário e mesmo finalístico. A deficiência de institucionalidade, sobretudo em alguns procedimentos de investigação, culminou também em uma consequência lacuna de documentação de ações importantes, em prejuízo ao princípio da impessoalidade e da legalidade. Foi de sabença notória que equipes da antiga Força Tarefa, da PGR, em tempos passados, realizou viagens a Nova York e à Suíça, no contexto de suposta cooperação internacional, da qual não foram encontrados registros no sistema da PGR. Augusto Aras criticou o que ele qualificou como falta de regulamentação
e ausência de critérios objetivos em investigações anteriores à sua gestão. Criticou também altos custos com diárias, passagens, segurança e escolta de integrantes da Força Tarefa. E foi rebatido por um dos principais expoentes do grupo de procuradores. Para o ex-procurador da Lava Jato, Carlos Fernando Lima, as declarações do PGR não se justificam. Ele trata de assuntos como se houvesse ainda alguma dúvida da legitimidade da atuação da Força Tarefa, da legitimidade de tudo que ela fez durante todos esses anos. Eu creio que ele ou desconhece do que está falando ou então está agindo de muita má-fé. Carlos Fernando Lima também afirmou que Aras não é o nome mais indicado para o cargo por não ter figurado na lista tríplice indicada pelos próprios procuradores ao presidente Jair Bolsonaro. Ele não sequer se submeteu à eleição interna para lhe aferir legitimidade perante os procuradores da República. Ele sempre procurou o caminho político. O desembargador aposentado Ivan Sartori, magistrado com forte presença no debate público, defende a Lava Jato das críticas, mas concorda com a recondução de Augusto Aras ao cargo. Ele não está se envolvendo na crise política que nós temos aí, nessa polarização. Ele foi para um campo que não se deve realmente invadir, que é justamente a criminalização da política. Ele simplesmente é técnico. Sartori afirma ainda que Aras não prevaricou ao não denunciar o presidente Bolsonaro. O que se insiste aí, principalmente os opositores ao presidente, é que ele seria responsável por todas essas mortes decorrentes do Covid, que ele seria responsável por tudo que está acontecendo no país em termos negativos, e não é bem isso, né? O fato é que os elementos que o Procurador-Geral da República tinha não autorizavam efetivamente essa medida. E todo mundo agora é membro do Ministério, pensa como membro do Ministério Público, é advogado, é jurista, e não é assim que as coisas funcionam. As coisas têm que funcionar tecnicamente.